back and so anytime you stand me, you want your I know. Olá, meus irmãos, aqui com vocês, Deusa Barros, nessa tarde de hoje, meus amados, querendo contar uma obra grande de milagre, meus irmãos, que o Senhor fez na minha vida. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje eu aqui pensando como o Senhor tem sido misericordioso para comigo, para com a minha família, meus irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele se encarrega de tudo, meus amados. E é por isso que nesta tarde de hoje eu quero contar uma obra muito grande que o Senhor fez na minha vida. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Então, meus amados, em 2011, meus irmãos, eu fui cometida por uma enfermidade. Louvado seja Deus. Eu, no momento, eu não sabia, no começo, meus irmãos, eu não sabia do que se tratava essa enfermidade. Eu sei que eu estava se consumindo aos poucos. Aquela dor que eu sentia no corpo todo, tudo era dolorido. Era meus seios, meus irmãos, era tudo dolorido, eu não aguentava tocar, o pé da minha barriga também do mesmo jeito. E eu me encontrava desesperada, meus irmãos. E aí foi no tempo, e aí, meus irmãos, foi começando a rejeição. Muitos olhavam para mim, louvado seja Deus, com aquele olhar de coitada dela. O que será que vai acontecer com ela? E até aí, meus irmãos, a dor era tão grande, eu tava me consumindo aos poucos. E aí, a dor maior, meus irmãos, foi quando eu ouvi do meu próprio esposo, quando ele disse para mim, ele olhou bem na minha cara e disse assim: Deusa, agora você vai morrer. Agora você vai morrer, eu tô vendo que você tá se consumindo aos poucos, você vai morrer. E aí vai ser o momento de eu colocar uma mulher bem novinha aqui dentro de casa para assumir o seu lugar. E ali, meus irmãos, a dor foi grande. Naquele momento, eu estava precisando de alguém, de uma palavra de consolo. Eu estava precisando de um abraço. Eu precisava de uma força. Mas não, tudo era diferente. Eu era rejeitada pelo meu próprio esposo. Louvado seja Deus, aleluia. Ali eu chegava na igreja, meus irmãos, com aquele sentimento, com aquela tristeza, aquela angústia dentro do meu coração. Eu estava vendo aquela minha alegria ir embora aos poucos. Mas ali, uma certa vez, meus amados, eu cheguei dentro da igreja. No caminho, eu comecei a clamar ao Senhor. Digo, ô Senhor, hoje eu só queria um abraço, Deus. Senhor, por quê? Meu esposo não está nem aí para mim. Os meus filhos, eles olhavam para mim. As minhas filhas, como eu ainda estava de pé, meus irmãos, eles achavam que tudo ia bem. Pois ele estava olhando para mim com aquele olhar carnal. Eles não olhavam para mim com aquele olhar de amor, de misericórdia. E ali, um certo dia, eu cheguei na igreja, no caminho, meus irmãos, eu já comecei a falar com Deus. Eu digo, ô Senhor, eu não sei o que eu tenho, Pai amado. Agora eu com essa enfermidade, eu estou me consumindo aos poucos. Cadê a tua palavra, Senhor? O Senhor ainda não cumpriu com a tua palavra na minha vida, Senhor. Eu não posso morrer agora, Deus. E ali, meus irmãos, o pior ainda estava para vir. Eu comecei a sangrar. Mas era aquele sangue, meus irmãos, não era aquele sangue normal. Eu já comecei a sangrar, aquele sangue grosso, aquele sangue pisado, de cor diferente. Eu comecei a perguntar para Deus, eu digo, Senhor, o que é que eu tenho, Deus? Tu tem o poder de me curar, ó Deus bendito. E ali, meus irmãos, eu marquei uma consulta, já pela segunda vez. Eu fui passar no ginecologista,
Ali, louvado seja Deus, eles me examinaram e apressadamente eles me encaminhou para me passar para me passar por uma avaliação de exames maior, uns exames, meus amados, que viesse detectar qual era o tipo da minha enfermidade. E ali, meus irmãos, chegou o dia da minha consulta. Eu confesso para vocês que a minha alma estava triste. Eu tinha 2 filhos pequenos ainda. As minhas 2 filhas estavam casadas, mas eu tinha 2 filhos pequenos. Eu disse para Deus, eu digo, Senhor, eu não quero morrer e deixar meus filhos, Pai. Eu sei que meu esposo logo arruma uma outra mulher, Deus. Mas eu não quero, se a outra mulher for cuidar dos meus filhos, eles vão ser judiados, ela vai bater nos meus filhos. E não era aquilo, meus irmãos, que eu queria para mim. E aí chegou o dia de eu ir ali no hospital, de eu ir fazer ali meus exames, meus irmãos. Ninguém não foi comigo. Ninguém não me acompanhou, porque ninguém se portava comigo, meus irmãos. A única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza, era que Deus não tinha me abandonado. Pois quando eu chorava, eu sentia que Deus me consolava. Quando as lágrimas chegavam a correr no meu rosto, eu também sentia que Ele enxugava. E ali, meus amados, eu peguei aquele ônibus sozinha, uma dor imensa. Eu não aguentava nem andar direito de tanta dor no meu ovário, no meu útero. Era como que meu útero pesasse. Era como que meu útero pesasse 10 quilos, 15 quilos, não sei. Era uma dor imensa. Eu cheguei ali e cheguei no hospital. No hospital não, meus irmãos. Eu cheguei ali no AME, que é um laboratório que aqui na minha cidade tem. Vocês devem conhecer o AME, que é onde trata dessas doenças, dessas coisas assim mais graves. E ali eu fui encaminhada ali pro AME, meus irmãos. Eu demorei bastante para ser atendida. E quando eu olhava do meu lado, eu via aqueles casais. Eu via o esposo tomando conta da sua esposa. Eu via ali os filhos acompanhando a sua mãe, os seus pais. E tudo aquilo, meus irmãos, doía dentro de mim. Tudo aquilo era motivo de eu me entristecer. Era como que eu tivesse se consumindo uns poucos. Aquela enfermidade estava me matando, estava me levando. E ali, quando o médico me chamou, eu me lembro como fosse hoje, meus irmãos, quando a médica me chamou, meus irmãos. Ali que eu passei, ali pelo aquele computador, eles colocaram um aparelho dentro de mim. E tudo eles iam através daquele computador, daquela televisão. E eu vi quando aquela médica era uma japonesa que estava me atendendo. Eu vi quando ela bateu assim na enfermeira que estava auxiliando ela e balançou assim a cabeça. E ali eu olhei para ela muito triste. Eu disse para ela, eu digo, não tenha medo de me dizer, doutora. Eu só quero que a senhora seja honesta comigo. Eu estou com câncer, doutora. Diz para mim, eu escutei a senhora dizendo que o meu útero tá cheio de gândulo, tá cheio de caroço, os meus seios, meus irmãos. Tava enorme de grande, cheio de caroço, ao redor, não podia tocar. Eu não podia tirar o meu sutiã para ir no banheiro, para tomar um banho, porque tudo aquilo doía. Mas eu estava ali lutando. Eu estava lutando pela vida, meus irmãos. E ali, meus amados, aquela médica falou assim, nesse exato momento eu não posso dizer nada para a senhora, porque eu vou enviar a senhora para um especialista maior, para que ele venha diagnosticar qual é o tipo de problema que a senhora tem. Ali eu me levantei dali, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu levantei daquela maca, ali o sangramento aumentou.
Quando eu cheguei em casa, meus irmãos, estava lavada de sangue. Era dentro do meu sapato. Era nas minhas vestes. Eu entrei dentro daquele ônibus. As minhas pernas estavam cheias de sangue correndo, aquele sangue grosso, o meu sapato. Estava cheio de sangue. Quando eu cheguei em casa, tão triste. Os meus 2 filhos olharam para mim. Um colocou assim a mão no meu ombro, o outro me abraçou e disse: mãe, eu vou orar pela senhora, mãe, porque papai do céu vai lhe curar. Eu não quero que a senhora morra, mãe, porque eu não quero uma madrasta. Foi assim que ele disse, meus irmãos. Eram 2 crianças pequenas. Um tinha 4 anos de idade, meus irmãos. E o outro tinha 6 anos. Ali, ele colocou a mãozinha dele na minha cabeça e falou com essas palavras: ô papai do céu, cura minha mamãe, Senhor. Eu não quero ver a minha mãe morrer, porque eu amo ela. Eu não quero ter uma madrasta malvada. E ali ele me deu outro abraço, meus irmãos, e saiu. Fechou a porta do meu quarto. E ali eu fiquei na cama, assentada triste. Logo, quando eles saíram, eu vim no banheiro, tomei banho. Quando eu tomei banho, meus irmãos, ali não tinha mais nada que estancasse aquele sangramento. Ali eu comecei a viver diariamente com a toalha debaixo das minhas pernas, porque nada ali sustentava mais meu sangue. E eu estava emagrecendo cada vez mais, meu rosto estava pálido, os meus olhos já não tinham cor, os meus lábios já estavam ficando roxo. Quando meu esposo chegou ali perto de mim, eu estava ali gemendo. Ele chegou perto de mim e disse assim: você se cuida, porque dessa vez você vai pro buraco. Eu olhei para ele. Eu não falei com as palavras, meus irmãos, mas pelo gesto que eu olhei, eu quase pedi piedade. Eu quase pedi que ele tivesse compaixão de mim, mas não. Eu olhei para ele firme e disse assim: não, amor. A promessa que o Senhor, a promessa que Deus tem na minha vida não é essa. Ele ainda não cumpriu a promessa dele na minha vida. Porque Deus disse que eu ainda vou orar pelos enfermos, que eu ainda vou, louvado seja Deus, orar por aquela pessoa que já tivesse com o pé na cova e ele ia ser curado. E a promessa de Deus ainda não cumpriu. E ele falou: é nessa que tu tá confiando, né? Cuidado, porque logo, logo tu vai bater as botas. E ali, meus irmãos, ele fechou a porta do meu quarto e saiu. E as lágrimas minhas começou a correr no meu rosto. Eu já não tinha mais como dobrar meu joelho, porque o sangue, quando eu levantava daquela cama, o sangue jorrava, o sangue caía. Eu tinha para deter um pouco, para segurar um pouco aquele sangramento, meus irmãos. Eu tinha que continuar deitada. Ali eu colocava um plástico bem grande na minha cama e ficava ali deitada em cima com a toalha grande de banho debaixo das minhas pernas. E ali eu começava a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu tem o poder da cura, Pai. Por que que eu já orei por tantas pessoas? Muita gente foi curada, Senhor, através da minha oração. E por que que eu me encontro dessa forma? O que o Senhor tem comigo, Deus? E ali, meus irmãos, ali eu já estava, como eu disse para vocês, eu já não tinha mais força. Mas naquela noite, eu disse: Senhor, hoje eu preciso ir para a tua casa. Me dá força, Senhor. Nem que seja o último dia que eu tenha o prazer de contemplar um culto, Senhor. Me levanta hoje dessa cama, porque eu quero ir para a tua casa, Senhor. E naquela noite, meus irmãos, eu chamei o meu esposo e perguntei se ele não queria ir para o culto comigo, porque eu estava sedenta para ouvir a palavra de Deus naquela noite. Ele falou que não. Eu não vou para o culto, não. Se você quiser, você vai só. Eu disse: olha o meu estado. Você não tem dó de mim. Ele falou: já te disse que tu tá morrendo. Meus irmãos,
Ali eu entrei no meu banheiro me arrastando. Tomei aquele banho. Quando eu tirei a toalha ali, meus irmãos, caiu aqueles pedaços grandes de sangue. Era como se o meu útero já tivesse se desfazendo em pedaço e saindo por debaixo de mim. E ali eu peguei mais uma toalha, meus irmãos, e coloquei outra dentro da minha bolsa. Coloquei o meu véu, o meu inário e minha Bíblia. E fui para a casa de Deus. Ali no caminho, aquela voz soou no meu ouvido e disse: você não vai aguentar chegar na igreja. É melhor você voltar para trás. Aceita. Aceita o que teu esposo falou para ti. Que tu já tá nas últimas. Tu não vai viver porque tu tá cancerosa. O câncer, ele tá te comendo uns poucos. E ali eu falei dentro do meu coração e disse: não, Satanás. A palavra de Deus ainda não se cumpriu na minha vida. Porque Deus hoje, Ele vai dar a última palavra. Ou Ele vai me curar hoje, ou Ele vai me dar a sentença. Mas ainda que eu morra, eu vou morrer com Deus, com a certeza da minha salvação. Foi assim que eu disse, meus irmãos, para aquela voz que estava soando no meu ouvido. E ali, meus amados, quando eu coloquei o meu pé ali na igreja, que eu cheguei para pedir oração ali na portaria, a presença de Deus foi tão grande na minha vida, meus irmãos, que eu comecei a chorar e dar glória. Ali eu já não tive nem como pedir oração ali na portaria, porque a presença de Deus inundou meu ser. Porque ali, meus amados, eu comecei a chorar, eu comecei a glorificar a Deus. E todos olhavam assim para mim. E eu, toda sem graça, coloquei ali a minha bolsa. Sentei assim de ladinho, meus irmãos, porque eu não podia sentar assim como eu estou sentada hoje. Porque senão o sangramento meu ia lavar o banco ali naquele lugar, ali da igreja. Eu comecei a dar glória e comecei a chorar, meus irmãos. E ali os irmãos, as irmãs que estavam ali do meu lado, umas pegou a bolsa e saiu de perto de mim. A outra se levantou e saiu de perto de mim. Eu fiquei ali, somente eu naquele banco. Eu disse para Deus, eu digo: Senhor, tu também vai sair do meu lado, tu também vai me abandonar, Senhor. Envia o teu anjo aqui da minha direita, envia o outro anjo aqui da minha esquerda, Senhor. E senta aqui do meu lado, Deus, porque eu preciso de ti, Senhor. E foi dessa forma que eu falei com Deus naquela noite, meus irmãos. E disse para Deus: Senhor, senta também do meu lado. Não é só os teus anjos, mas senta também do meu lado, Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, meus queridos que estão me ouvindo nessa tarde de hoje, que está ouvindo esse testemunho. Quando eu olhei para o lado, pelos olhos da fé, eu vi aqueles anjos ali na minha direita, eu vi os anjos na minha esquerda, todos sentados ali do meu lado, cultuando o Senhor. Eu pude contemplar aquele homem de veste branca, que estava ali sentado do meu lado. Louvado seja Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, meus amados, chegou a hora de começar o culto. Ali tinha muitas visitas. Ali tinha 2 cooperadores que estavam nos visitando naquela noite. Foi aí que o cooperador da minha igreja se levantou, bateu ali no ombro daquele irmão, daquele cooperador, e deu a palavra para ele. E aquele irmão, aquele cooperador, louvado seja Deus, foi atender o culto, foi presidir aquele culto, meus irmãos. E ali, louvado seja Deus, eu tinha certeza que aquela noite era a noite da minha libertação, era a noite da minha cura, meus amados. E ali, meus irmãos, terminou os 3 hinos, a igreja orou o Senhor, e depois o nosso irmão cooperador que estava nos visitando, louvado seja Deus, pediu que a igreja chamasse mais um hino para a palavra. E ali o hino foi cantado, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor mandou a palavra ali, meus amados, na mulher do fluxo de sangue.
Oh, glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, Deus seja louvado, louvado seja Deus. Aquele irmão leu aquela palavra daquela mulher do fluxo de sangue e disse assim, louvado seja Deus. Ele apontou o dedo para mim e disse, mulher, quando tu entrou aqui, pálida, por quê? Até a última gota do teu sangue já correu para fora de ti. Porque hoje tu se encontra, tu tá pior do que a mulher do fluxo de sangue. Mas Deus manda te perguntar nesta noite, se dentro do teu coração tiver fé, como eu sei que tem, porque eu tô vendo do teu lado. Aí, aparentemente, a igreja está lotada, minha irmã, mas aparentemente, muitos estão olhando aqui pro teu banco, só existe você no teu banco, porque todos se afastaram de ti. Não sei se foi por nojo ou por dó, não sei por que motivo foi. Mas os meus olhos contemplam daqui, o teu banco está cheio de anjos, você não está sozinha, minha irmã. E ali, meus irmãos, eu confesso para vocês que depois que Deus usou aquele irmão para dizer aquilo comigo, aquela palavra, eu tinha certeza que era comigo, porque o único banco que estava vazio era o meu, meus irmãos. E ali aquela palavra entrou aqui dentro do meu coração, queimava como chama de fogo. Ali, meus amados, o médico tinha passado um remédio, uns comprimidos, que era para parar o meu sangramento, mas o meu sangue continuava jorrando abundantemente. E ali, depois daquela palavra, antes de terminar a palavra, eu peguei a minha bolsa e corri até o banheiro, porque eu cheguei ali. Eu disse, Senhor, eu fui curada pelo poder da tua palavra. Meus irmãos, eu cheguei ali no banheiro, eu peguei aquele remédio. Eu joguei todos aqueles remédios dentro do vaso. Outros eu joguei no cesto de lixo. Ali eu tirei aquela toalha de debaixo das minhas pernas, meus amados, de dentro das minhas pernas. Que toda já estava minando de tanto sangue. E joguei dentro do lixo. Me levantei ali e disse, Senhor, não vou usar nada debaixo das minhas pernas. Porque pela minha fé e pela tua palavra, Senhor, fui curada. Ali, meus irmãos, quando eu joguei aquela toalha dentro daquele cesto de lixo, toda pingando de tanto sangue, meus irmãos, novamente aquela voz falou dentro do meu coração. E disse, pois até tu chegar no teu banco, tu vai passar vergonha, porque tu vai estar toda molhada de sangue. Porque as tuas vestes vai pingar de tanto sangue, porque tu não foi curada. Eu disse, eu fui curada sim. E aí, meus irmãos, eu cheguei ali no meu banco. Eu me assentei direito, eu já não me sentei de banda. Eu já sentei normal, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que naquela noite eu fui curada. Naquela noite eu fui curada pela misericórdia de Deus. Porque Deus, não é porque eu merecia, meus irmãos, mas é porque Deus olhou para mim e Ele achou graça. Ele sabia que a palavra dele ainda não tinha se cumprido totalmente na minha vida. Ele sabia que eu tinha meus filhos para cuidar. E ali, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, eu vou voltar um pouquinho atrás desse testemunho. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que ali quando eu deitava na minha cama, eu olhava meu esposo, ele não estava nem aí comigo, ele estava dormindo. O meu filho dormindo. E ali, meus irmãos, a dor, o medo de morrer e deixar meu filho era tão grande. As lágrimas, meus irmãos, chegavam a molhar todo o meu cobertor, o meu travesseiro. Mas ali eu falava com Deus. Eu dizia, não, Senhor, por favor. O meu esposo disse, Senhor, que se eu morrer hoje, amanhã ele já vai colocar uma mulher mais nova do que eu aqui no meu lugar, Senhor. Eu não quero isso, Pai. Porque, Pai, mesmo eu morta, muitos vão sorrir de mim no meu caixão. Eu quero que eles vejam que o Senhor tem o poder de curar, que o Senhor vai me curar, porque um câncer para o Senhor não é nada. Meus irmãos, e quando eu voltei da igreja naquele dia, que eu cheguei em casa, eu vim cantando. Eu vim louvando o Senhor, eu dava glória. E o meu esposo estava ali, assistindo televisão, todo bonito, com aquela pele dele limpa. E ele olhou para mim e disse assim, por que tu está glorificando a Deus? Por que tu está louvando? O que foi que aconteceu?
Eu disse, eu fui curada. Ele teve um susto e disse assim, eu não acredito que tu foi curada. Eu digo, eu fui curada. Olha para mim, meus irmãos, me perdoa pelo que eu vou dizer aqui na frente dessa câmera. Ele estava sozinho ali no sofá, assistindo televisão. Eu levantei a minha roupa e mostrei para ele, meus irmãos. Ali eu não tinha mais toalha, debaixo das minhas pernas. Ali, meus irmãos, a minha calcinha não tinha nenhuma mancha de sangue, porque Deus tinha me curado. E ali, meus irmãos, não tinha nada. Ele falou, não acredito, Deusa, que tu foi curada. Todo mundo, a minha família toda, já estava dizendo que tu ia morrer, que tu não ia demorar mais muito tempo do meu lado. Já tinha arrumado até uma mulher para mim. Eu digo, meu amor, mas para você ver, você mesmo testificou que eu estou curada, eu estou liberta. Porque mulher nenhuma não vai tomar o meu lugar, não. Porque aqui nós dois ainda vamos ser muito felizes. Nós dois ainda vamos glorificar muito a Deus. Eu ainda vou casar meus 2 filhos pequenos. Eu ainda vou ver meus netos e meus bisnetos. E foi assim que eu falei, meus irmãos. E aqui, meus amados, eu estou feliz. Porque Deus me curou. Porque Deus, Ele se compadeceu de mim, ainda que eu seja falha, errante, meus amados. Deus, Ele se compadeceu de mim. Deus me curou. O meu seio que estava cheio de módulo, bem grandão, meus amados. O meu sutiã que eu uso, meus queridos, para vocês terem uma ideia, é 30, 39, 40. Eu estava usando, meus amados, 58, de tão grande que o meu seio ficou, porque estava cheio de caroços, e Deus fez uma obra, meus irmãos. Hoje, louvado seja Deus, eu estou maravilhada com a obra que Deus fez na minha vida. É por isso que eu não cesso de glorificar a Deus. É por isso, meus irmãos, que eu sempre, quando eu chego na igreja, eu choro. Muitos não entendem o porquê o meu choro, muitos não entendem o porquê eu glorifico tanto a Deus. Mas é de gratidão. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. E vocês, meus irmãos, que estão assistindo esse vídeo, confia em Deus, acredita que Deus, Ele tem poder de te curar. Ele tem poder, meus irmãos, de te libertar aí desse câncer. Ele tem poder de te libertar. Louvado seja Deus, da AIDS. Ele tem poder de te libertar. Louvado seja Deus, aleluia. De todo tipo de enfermidade, de uma diabetes, de uma leucemia no sangue. Deus, Ele tem o poder nas mãos. Ele vai te curar, assim como Ele me curou, meus irmãos. E aqui, meus amados, nesta tarde de hoje, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que têm assistido esse meu canal de Deusa Barros, vocês que têm se inscrevido, vocês que têm dado o seu joinha, meus amados. Muito obrigado por tudo. E aqui eu quero me despedir de todos vocês, com a paz de Deus. E que a obra de Deus não parou por aqui, porque Deus tem muito mais para nos dar. E eu quero dizer para vocês, não deixa, meus irmãos, a frieza, a vaidade tomar conta de vocês, do seu coração. Não deixa que o mundanismo venha tirar você da casa do Pai. Porque Deus, Ele te quer ali. Deus, Ele te tirou do mundo, foi para adorar Ele, meus irmãos. Foi para louvar, para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E aqui, a paz de Deus para todos vocês. E que Deus abençoe a todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E que beijo.